Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje, graças a Deus, mais uma noite de reunião do NEP Gisiel, mais uma reunião de estudo. Hoje, encerrando provavelmente a primeira perícope do capítulo 10, né? A missão dos 12. Hoje nós vamos ver o último versículo. Mas antes da gente começar, hoje o nosso irmão Marquinho poderia fazer a prece para a gente, por favor. Então, vamos, em primeiro lugar, agradecer ao Pai por estarmos presentes, reunidos, para poder aprender um pouco mais dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Agradecemos também aos amigos do plano espiritual que nos acompanham, nos orientam, que nos protegem, aos nossos mentores. E pedimos as bênçãos do alto para que possamos assimilar no fundo de nossos corações aquilo que vamos aprender hoje. Que nos próximos dias tenhamos firme e fixa em nossas mentes, em nossos corações, aquilo que nos fala mais alto, para que possamos melhorar em nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus, assim seja. Boa noite, Neto. Tudo bem contigo, querido? Boa noite, Val. Boa noite, todo mundo. Só um instantinho aí, gente. Um minutinho só, deixa eu arrumar aqui. Zezé chegando. Oi, Zezé. Boa noite, tudo bem? Bom, então ficamos de ver esse último versículo, né? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, e aí? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar a ler alguma coisa, comentar alguma coisa? Hein? Eu posso falar, Val? Claro, querida. Me remete a algo assim, olha, vocês vai ser fácil, ovelhas no meio de lobos, né? Mas seja cauteloso e puro de coração, né? Inocente como as pombas. Quando eu leio essa mensagem aqui que me vem no coração. É isso aí, muito bom. Agora, a gente tem que pensar assim, né? Vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Pensar só nisso primeiro, né? Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Só essa parte primeiro. A princípio, pode até ser entendido assim, nossa, coitadinha das ovelhas, né? Elas vão chegar a entrar no covil de lobos, elas podem ser estraçalhadas, elas podem ser devoradas, né? Trucidadas, como Jesus que você faz uma coisa dessa, né? Então, a gente não pode pensar nesse sentido, né?
Jesus não enviaria alguém direto para o sacrifício, né? Para ser trucidado. Então, envia essas ovelhas, e a gente tem que lembrar que nós estamos numa perícope que fala da missão dos 12 discípulos, né? Que fala de uma missão maravilhosa, de uma missão de evangelização, de ajuda, de cura, né? Que esses discípulos vão levar por onde eles forem, né? E ele dá uma série de advertências, ele dá uma série de orientações. Então, a gente tem que entender que essas ovelhas, elas não são fracas diante de lobos fortes, né? Essas ovelhas, elas são muito fortes. O fraco aí vai ser o lobo. Por quê? A ovelha, se você pensar a ovelha mesmo, o bichinho, né? É um bichinho dócil, sereno, calmo, né? É um bichinho que obediente, ele obedece às orientações do... Travou. Uma coisa agressiva, né? Voraz. Ô, Val, Então, fala, Val, querido. Fala. você cortou a sua fala. Cortou já alguns segundos. A gente não conseguiu acompanhar o que você estava falando. Você pode... Cortou naquela parte que você falou assim, estava falando assim, que a gente pensa que as ovelhas são fraquinhas, né? Mas as ovelhas são fortes. Daí para frente a gente perdeu. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu não sei o que aconteceu, mas em todo caso, prosseguimos. Então, repetindo, vai. Então, a gente tem que pensar que essas ovelhas não são são... Ai, pera um pouco. Ai, pronto. Senão não me dá folga. As ovelhas não são fracas. Quem é o fraco aí é o lobo. O que eu estava dizendo assim, que se você pegar as qualidades da ovelha, né, os atributos da ovelha, digamos assim, é um bichinho sereno, calmo, tranquilo, pacífico, né? É um bichinho que é obediente, ele escuta as orientações do pastor, ele obedece o pastor, né? E o lobo já é um bicho violento, né? Agressivo, voraz, não é? Então, lembra que a gente comentou uns versículos atrás aí que tinha o homem em cidade e o homem em aldeia? Lembra disso? Aqui a gente pode pensar no homem ovelha e no homem lobo, né? O homem que é brando, pacífico, né, obediente como a ovelha, e o homem que é agressivo, violento como o lobo, né? Agora, quem que é o forte e quem que é o fraco? Porque se você pensar materialmente falando, o lobo seria mais forte, né? Mas se você pensar espiritualmente falando, quem que é o forte e quem que é o fraco? Né? Espiritualmente falando, o forte é aquele que mantém a serenidade, é aquele que é pacífico, é aquele que é sereno, né? E o fraco, espiritualmente, é aquele que ainda traz dentro de si a violência, a agressividade, né? Então, Jesus manda as ovelhas como elementos com muita fortaleza, com muita força. E com esses atributos da ovelha, é que ela vai, vamos dizer assim, amansar os lobos. Né? Teoricamente, assim, né? Simbolicamente, vamos dizer assim, né? Vai amansar os lobos, né? Então, é esse o sentido, né? Que essas ovelhas, elas são fortes, sim, e Jesus envia essas ovelhas para vencer esses lobos, né? Para vencer, para triunfar diante deles. Então, é essa a ideia que a gente tem que
tem que trabalhar, certo? Alguém quer fazer algum comentário? Val, Diga. e outra coisa que eu acho que me ocorreu aqui é o seguinte: a ovelha normalmente tem o pastor. Então o Cristo está dizendo: olha, vocês vão como ovelhas, mas o pastor está aqui, Isso, né, acompanhando vocês, né? exatamente. Quer dizer, isso me remete para os nossos tempos. Nós somos ovelhas, né? Então o Cristo, e temos um pastor. E o pastor disse que a gente tem que ser como ovelha, e os lobos são as dificuldades que a gente vai enfrentar na nossa caminhada, são os nossos desafios, são as provas que vêm para a gente. E quando então, sendo ovelha, nós teremos uma série de qualidades e força para enfrentar essas provas, né? Nunca esquecendo do pastor, foi isso que me ocorreu. Excelente, Walter, muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem um filósofo britânico, né, Thomas Hobbes, que ele alcunhou uma frase que o homem é o lobo do homem, né? Aí eu lembrei nesse momento que, porque a referência é essa mesmo, do homem ser o predador, utilizar a palavra como predador mesmo do próprio homem, né? O responsável pela decadência do próprio homem, responsável pela própria decadência, né? E aí, quando você falou aí, Valdo, dessa referência do lobo homem e do lobo homem lobo e homem ovelha, né? A gente também tem que referir que, claro, era o olhar que esse filósofo tinha à época, e era uma realidade em que ele vivia, e assim, só que a gente também tem que olhar exatamente que existem está cheio de ovelhas aí no nosso planeta, né? Que são dóceis, se fazem, entre aspas, de fracas, né? Mas que, na verdade, são grandes fortalezas e que estão aí para poder ensinar e orientar esse homem-lobo, né? Para que ele, um dia, ele consiga compreender que a verdadeira fortaleza é a docilidade, é o amor, é a bondade, a misericórdia, né? É você ser pacificador, né? Então, essa que é a grande fortaleza. É você tomar uma bordoada, entre aspas, qualquer que seja ela, mas você entender que aquilo ali foi algo que passou naquele momento e que talvez tenha a sua razão para que tenha ocorrido conosco, mas que a gente consiga ainda assim agir como o homem-ovelha, né? De modo pacífico, de modo equilibrado, né? Para que a vida ela possa progredir nesse caminho, que ela possa ir nesse sentido. E aí é o grande desafio da humanidade, né? Que a gente está vivendo exemplos atuais assim bem difíceis, né? Para a gente poder também compreender a necessidade de viver agora esse homem ovelha, né? Então é bem interessante esses dois conceitos, né? De você a figura do homem nessas duas que o Cristo utilizou aí como esses dois animais, né, de modo figurado, obviamente. Muito legal, Neto, legal mesmo. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma observação? Isso aí que o Neto falou me lembrou aquele trecho em que São Paulo fala que quando sou fraco é que sou forte, né? Sim. E eu acho que tem tudo a ver
era difícil para eu entender isso daí. Acho que não é só eu, né? Mas realmente é difícil de entender. E é isso que você falou também, Val, né? Dizendo das características das ovelhas e dos lobos, é a mesma visão, né? A gente tem aquela visão, né, perante o mundo, né, aqueles que vivem na carne e os que vivem pelo Espírito, né, conforme Paulo também. A impressão que a gente tem é que a gente que vive pelo Espírito é mais fraco do que os que vivem pela carne, né? E então faz todo sentido isso daí. Eu nunca tinha pensado nessa questão das ovelhas e dos lobos, né, dessa forma. Eu acho que agora faz muito mais sentido do que antes, né? Pelo menos para mim. Muito bom, Marquinho. O sentido, né, de fortaleza, espiritualmente falando, é bem diferente do sentido de fortaleza fisicamente, materialmente falando, né? Val, o Fala. estudo do Evangelho, quando você começa a estudar mais a fundo, você começa a despertar os olhos, porque nenhuma frase do Cristo deixa de lado os valores espirituais. Nenhuma, né? Então, a princípio, você fala a ovelha como a frágil, o lobo como forte, mas daí você para pensar, relaciona com tudo que ele vem falando durante toda a passagem dele aqui. É uma riqueza maravilhosa, né? Com certeza, gente. Com certeza. Alguém mais? Aí a gente tem um texto aqui de Emmanuel, né, que na verdade ele comenta Lucas, né, 10:3, que é a mesma coisa desse versículo que a gente comentou aí, né, no Vinho de Luz, capítulo 144, em meio de lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Naturalmente, Jesus, em pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, né? Olha aí, cordeiros fortes, que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Vamos até dar uma parada aqui, gente. Olha, conseguisse respirar em plano superior aos lobos vorazes. O que é isso? Plano superior. Então, a gente só por esse aqui, a gente já começa a entender que os cordeiros fortes são aqueles que mantêm uma vibração no plano superior, que tem uma vibração mais alta. Não é isso? Lembra que a gente comentou, acho que na reunião passada, que a gente falou sobre a escala dos espíritos, né? A gente falou que lendo aquela classificação de Kardec, a gente fica se imaginando em qual escala que a gente está ali. E aí ele traz tantas características que às vezes a gente se identifica numa característica um pouco acima, ou numa característica um pouco abaixo, né? Numa classificação ou outra. E qual que seria, então, a nossa classificação? É aquela onde a gente se mantém num tempo maior, né? Então, esse seria o plano de vibração desses cordeiros fortes, né? Que ele consegue respirar em plano superior ao dos lobos vorazes. Ou seja, é o plano vibratório, né? É o patamar vibratório, né? Prosseguindo. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, deseja as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Ou seja, ele pede aqui que a gente tente manter uma vibração alta, porque é o caso assim, a gente, pensando no nosso dia de hoje, nosso dia a dia, quando que a gente consegue estar numa vibração um pouco mais alta?
A gente consegue fazer isso quando a gente está numa prece, não é? Quando a gente ia lá na casa espírita, entra lá, todo mundo está numa ótima, né? E aquela vibração maravilhosa, né? Aí começa uma prece, começa uma palestra linda, aquela musiquinha de fundo, você se fica lá em cima, naquela vibração, naquele sentimento delicioso ali dentro da casa espírita, né? A questão é transpor o portão de saída do centro espírita e continuar naquela mesma vibração, né? Esse que é o grande desafio de cada um de nós, não é isso? Então, dos continuadores aqui que endossam que não endossariam as vacilações de fraqueza, né? Vacilações e fraqueza, ou seja, que a gente continuasse mantendo aquele plano, aquele padrão vibratório mais alto, né? E continuando aqui, aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, olha aqui, batalhas espirituais, né? Ou seja, se fala em patamar espiritual, né? Ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos, ou seja, esse valorosos aí é quase que como corajosos, né? Porque às vezes para enfrentar uma determinada situação, você tem que ter uma certa coragem, né? Você tem que ter uma certa coragem, não pode ter medo. Mais para frente a gente vai ver um texto sobre medo, né? Medo de quê? Medo de altura, de barata, de avião, de sei lá, qualquer coisa assim? Não, né? É o medo de ser humilhado, é o medo de ser rejeitado, né? É o medo de não ser aceito, o medo de receber um não na cara, né? Esse que é o medo que atrapalha a vida. Carneiros ao matador. Oi? Tá me ouvindo? Vou estar... Tô te ouvindo, você quer falar alguma coisa? Falando do final do parágrafo anterior, né, não tem como a gente não recordar que dos primeiros cristãos, né? Não tem como a gente não recordar deles, porque ali usurpados, né, de todos os seus direitos por um império poderosíssimo, né, o Império Romano, mas o poder exclusivo da terra. Eles não conseguiam, em hipótese alguma, adentrar a fortaleza que aqueles homens e mulheres tinham, né? Na verdade, quem eram os fracos, né? E, aliás, naquela época e na época atual, cabe também, né? Porque está cheio de pessoas aí se colocando, se sobrepondo pela força, né? E os fracos se sobrepõem pela força, realmente. É isso aí. Muito bom. Pode prosseguir? Tá. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço. Aqui. A gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação do bem incessante. A gente chegou a falar de quantas casas a gente não conseguia entrar, lembra um tempo atrás, aí, algumas reuniões atrás, né? E a maneira como talvez a gente conseguisse adentrar as casas de algumas pessoas, os corações de algumas pessoas, era pela exemplificação no bem. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Quer dizer, não adianta levantar as mãos só em prece, em atitude suplicante, né? Mas precisa botar a mão na massa. Em tal determinação,
vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméricas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. Deixa eu prosseguir aqui, depois a gente volta aí. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade através da resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e os leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Esse último parágrafo é fantástico, né, gente? Esse último parágrafo é maravilhoso. Só voltar aqui. Val, você pode voltar no primeiro, no anterior, por favor? Este? Walter? Walter tá aí? Ele usou o respirar. Então, eu fico pensando, o respirar é ato contínuo e natural do ser, né? E é o que contribui para a vida, porque com a respiração, você tem a oxigenação que é necessária para você bem viver. Então, quando ele fala respirar em plano superior, o que me ocorre é a vibração, ela não pode ser alta e baixa. Ela tem que ser algo natural e constante para você ser considerado como um cordeiro forte e poder fazer, então, o trabalho. A gente vê isso na mediunidade, né? Numa mesa mediúnica, por exemplo, só há uma maneira de se fazer perceber pelo espírito que está sendo auxiliado. É se você moralmente e vibracionalmente tiver um padrão de vibração superior ao dele. Porque senão, ele toma conta. E na vida é assim, né? Então, me chamou muito a atenção esse verbo, respirar, que o Emmanuel usa aí. E depois, lá no item 9, que acho que é o terceiro slide, é preciso realmente ir aos lobos. Isso me lembra uma coisa. Toda vez que a gente tem um ajuste para fazer e por um motivo ou por outro a gente posterga o ajuste, a gente está permitindo que o lobo se torne cada vez maior e mais difícil de vencer, né? Então, isso para mim engloba tudo aquilo que foi dito aqui em termos de trabalho, de ir à luta, né? De encarar com seriedade. Quer dizer, não deixar para depois, porque os problemas vão se acumulando, as dificuldades vão crescendo. Isso me chamou a atenção nesse. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-lo. Quer dizer, é perigoso a gente esperar que as nossas dificuldades, os nossos problemas nos alcancem, né? Quando Jesus diz, vai lá e se reconcilia com o teu adversário, é mais ou menos isso, porque se você não fizer isso agora, que você pode fazer, essa adversidade pode ser muito pior depois. Muito legal, Walter, muito bom. E voltando só no seu respirar aqui, o respirar é uma coisa que a gente faz automaticamente, né? A gente não pensa, não decide se eu vou ou não respirar, né? Eu respiro. É que nem o coração, né? Eu não falo para ele, bate agora, para de bater. Não, ele bate, né? Ou seja, entrou no automatismo, né? Onde a gente,
ultrapassa o patamar da disciplina e entra no automatismo, né? Então, é quando esse plano superior, esse patamar superior de vibração, entra no nosso automatismo. Aí esse que é realmente o nosso objetivo, digamos assim, né? Muito legal isso. Legal você lembrar de se respirar aí. Mais alguma coisa, gente? Então, aqui nesse último, né? Caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, né? Mas na posição de cordeiros embaixadores. Olha que coisa linda, né? Não como emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Quer dizer, cordeiros embaixadores. O embaixador é aquele que representa o governo, o país, sei lá, né? Então, aqui esses cordeiros são os embaixadores do Cristo, né? Eles estão sendo enviados para falar em nome do Cristo, junto a esses lobos, né? Algum comentário mais, gente? Ô Val, é a hora que o Walter estava falando aí sobre esperar os lobos virem, né? Que é perigoso esperar os lobos virem, ao invés de você ir de encontro a eles, porque você ir de encontro a eles, né, supõe coragem, né, supõe fortaleza, e o contrário é o contrário, né? Então, isso também me lembrou de uma outra coisa, nas nossas batalhas, vamos dizer assim, pela nossa melhoria interior, né? É a mesma coisa, né? Se você deixa o seu lado escuro te assaltar toda hora, né? Se você não trata, digamos assim, isso vai se tornando cada vez mais perigoso para você também. Para você e para quem convive com você, né? Então, acho que esse aspecto também da nossa caminhada também vale, né? Porque nós temos que enfrentar a nossa escuridão, né? A luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita, que dá muitos recursos para isso. Porque esse lado escuro, ele existe em todos nós, né? O que a gente não pode é deixar ele soltinho, né? Exatamente, Marquinhos. Muito bom. Muito bom, porque sentimentos a gente tem de toda ordem, né? Como você falou, a gente tem luz e sombra, né? O que a gente não pode é permitir que esses sentimentos nos dominem, né? A gente tem que É ter o autoconhecimento, né? isso, a gente tem que ter conhecimento que eles existem dentro de nós e tentar trabalhar com eles, né? Marco, o que você está colocando é o final do item 10 aí, ó. Item 10? A resistência construtiva contra o mal. Quando ele fala lá, não esquecendo que o Senhor e seus corajosos sucessores, neles, nos martírios, né, e na luta, encontraram a ressurreição, a eternidade, através da resistência construtiva contra o mal. É o que você acabou de falar aí. Exatamente, construtiva. É isso mesmo. É isso aí. Verdade, não tinha reparado isso aí. Muito bom. Mais alguma coisa? Ô, Val, boa noite, pessoal. Estou aqui quietinha, cheguei atrasada, mas estou aqui na maior atenção. Mas são os mansos que herdarão a terra, né? Exatamente. São essas ovelhas aí, corajosas, né? Proativas, que enfrentam, que vão, né, ao encontro das dificuldades sem temor, porque, como o Walter muito bem colocou, né, tem o pastor, né? Então, é isso aí que eu estava aqui refletindo.
né? Fazendo a conjugação com o Sermão do Monte. Muito legal. E aí, como você falou, né, tem que ter, não pode ter temor, né? E aí tem um texto, ele é um pouco longo, gente, é do irmão X, O Adversário Invisível. Na verdade, ele fala é sobre o medo. Eu vou ler assim, de cabo a rabo, o texto todo. Você quer ler, Walter, para mim? Por favor, pode ler. À frente do Senhor, nos arredores de Sidom, 4 dos discípulos, após viagem longa por diferentes caminhos, a serviço da Boa Nova, relatavam os sucessos do dia observados pelo divino amigo em silêncio. Eu, dizia Pedro sob impressão forte, fui surpreendido por quadro constrangedor, impiedoso capataz batia cruel sobre o dorso nu de 3 mães escravas, cujos filhinhos choravam estarrecidos. Um pensamento imperioso de auxílio dominou-me. Quis correr sem detença e, em nome da Boa Nova, socorrer aquelas mulheres desamparadas. Certo, não entraria em luta corporal com o desalmado fiscal de serviço, mas poderia, com a súplica, ajudá-lo a raciocinar. Quantas vezes um simples pedido que nasce do coração aplaca o furor da ira? O apóstolo fixou um gesto significativo e acentuou. No entanto, tive receio de entrar na questão que me pareceu intrincada. Que diria o perverso disciplinador? Minha intromissão poderia criar dificuldades até mesmo para nós. Silenciando Pedro, falou Tiago, filho de Zebedeu. No trilho da vinda para cá, fui interpelado por jovem mulher com uma criança ao colo. Arrastava-se quase, deixando perceber profundo abatimento. Pediu-me socorro em voz pungente e, francamente, muito me condoí da infeliz que se declarava infortunada viúva de um vinhateiro. Sem dúvida, era dolorosa a posição em que se colocara, e num movimento instintivo de solidariedade, ia oferecer-lhe o braço amigo e fraterno para que se apoiasse. Mas recordei de súbito que, não longe dali, estava uma colônia de trabalho ativo. O companheiro interrompeu-se um tanto desapontado e prosseguiu. E se alguém me visse em companhia de semelhante mulher, poderiam dizer que ensino os princípios da Boa Nova e, ao mesmo tempo, sou motivo de escândalo. A opinião do mundo é descaridosa. Gravou. Quer que repete, Val? Separou no sou motivo de escândalo. Tá. A opinião do mundo é descaridosa. Tudo bem? Tudo bem. Outro aprendiz adiantou-se. Era Bartolomeu que contou espantadiço. Em minha jornada para cá, não me faltou desejo à sementeira do bem. Todavia, que querem? Apenas lobriguei conhecido ladrão. Vi-o gemer sob 2 figueiras farfalhudas, durante longos minutos, no transcurso dos quais me inclinei a prestar-lhe assistência rápida. Pareceu-me ferido no peito, em razão do sangue a porejar-lhe da túnica. Mas tive receio de inesperada incursão das autoridades pelo sítio e fugi. Se me pilhassem ao lado dele, que seria de mim? Calando-se, Bartolomeu falou Felipe. Eu fico imaginando Jesus escutando isso, né? Comigo os acontecimentos foram diversos. Quase ao chegar a Sidom, fui cercado por uma assembleia de 30 pessoas, rogando conselhos sobre a senda de perfeição. Desejavam ser instruídas quanto às novas ideias do reino de Deus e dirigiam-se a mim ansiosamente. Contemplavam-me simples e confiantes. Todavia, ponderei as minhas próprias imperfeições e senti escrúpulos. Vendo-me roído de tantos pecados e escabrosos defeitos, julguei mais prudente evitar a crítica dos outros.
A ironia é um chicote inconsciente, por isso emudeci e aqui estou. Continuava Jesus silencioso, mas Simão Pedro caminhou para ele e indagou. Mestre, que dizes? Desejamos efetivamente praticar o bem, mas como agir dentro das normas de amor que nos traças, se nos achamos em toda parte do mundo rodeados de inimigos? O amigo celeste, porém, considerou breve. Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário. Vamos aguardar. Alheia. Bartolomeu. Espera um pouquinho. Você deu uma falhada aí. Tiveste medo. Oi? Pedro, todos os fracassos do dia constituem a resultante da ação de um só adversário que muitos acalentam. Segue. Esse adversário invisível é o medo. Tiveste medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação alheia. Bartolomeu asilou o medo da perseguição. E Felipe guardou o medo da crítica. Aflito, o pescador de Cafarnaum interrogou: Senhor, como nos livraremos de semelhante inimigo? O mestre sorriu compassivo e respondeu: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Em seguida, talvez porque o silêncio pesasse em excesso, afastou-se sozinho na direção do mar. Brincadeira, né? Quer dizer, aqui nesse... aqui, né? Aqui ele fala todos os medos, né? Tiveste medo da opinião dos outros. Olha, a opinião dos outros, o que os outros vão pensar de mim, né? Sentiu medo da reprovação alheia. O outro sentiu medo da perseguição e o medo da crítica. Mas tem muito a ver com a vaidade também, né? Tudo. Porque a vaidade, o que é? O orgulho, né? É isso que eu ia falar, né? É uma forma de dizer sobre isso. Então, o medo é como a gente estava falando ali com o Marquinho, né? A gente tem diversos sentimentos, né? Mas a gente não pode deixar que esses sentimentos nos bloqueiem, né? Que paralise a nossa ação diante de diversas situações. Hoje eu estava assistindo o Mildinho, sempre que eu posso assisto o Mildinho do versículo que a gente está vendo, né? E ele até comentou um exemplo, falou de um exemplo de Vicente de Paula. Vicente de Paula disse que numa fase lá ele cuidava de muitas crianças, né? Muitas crianças e ele saía pedindo de casa em casa, pedindo comida, né? E tinha uma determinada casa que ele batia e o cara falava, não, vai embora, não quero saber nada disso aí, não. E ele batia de novo no dia seguinte e o cara falou assim, já falei que eu não vou dar nada, não. E no terceiro dia ele bateu de novo, né? E aí o cara disse que falou para São Vicente de Paulo, falou assim, mas você não tem vergonha, cara? Eu já é a terceira vez que eu vou te falar um não, você não tem vergonha de bater de novo na minha casa, né? E diz que ele falou assim, vergonha eu até tenho, mas entre a minha vergonha e a fome das minhas crianças, eu fico com a fome das minhas crianças. Então, o medo, né, o medo, o receio dele, a vergonha, foi um sentimento complicado que ele tinha, mas que não bloqueou a atitude dele diante da necessidade de alimentar as crianças, né? É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu assisti a um filme, não sei se vocês já assistiram, acho que é Até o Último Homem, o título. Eu já assisti. Assistiu, né? Já. Trata de uma situação de guerra, né? Em que isso é baseado em fatos reais, em que esse soldado
decide a guerra, mas ele, por uma promessa que havia feito, né, uma decisão que ele havia tomado, porque ele quase mata o pai por conta de agressões do pai à mãe, e, enfim. Ele tomou a arma do pai e quase atirou no pai. E aí ele disse para ele mesmo que não mais usaria armas, né? Mas decidiu se alistar para ir à guerra. E lá enfrentou, né, todo o alto escalão do exército, no sentido de que ele queria ir à guerra, mas não queria utilizar arma, não queria pegar em arma em hipótese alguma, né? E, no final das contas, ele consegue resgatar, após uma batalha intensa, né, mais de 70 homens, se eu não me engano, 72 homens mutilados, né, totalmente mutilados, e, detalhe, tinha que descer esses homens todos em um bloco de pedra altíssimo, né, e ele relata que o sentimento que ele tinha, era, quando ele se sentia cansado, era Deus, né, se referia a Deus, só mais um, só mais um. Acho que era mais ou menos isso que ele dizia, né, que ele falava. E aí ele enfrentou tudo o medo, porque só ficou ele lá em cima, né? E era uma guerra contra, acho que Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, era um enfrentamento com os japoneses. Eu não lembro a referência aí da guerra. O fato é que ele conseguiu, mesmo com as dificuldades que estavam impostas ali, né? Ele foi um homem cordeiro aí com todas as forças, né? Aceitou a condição ali de ser encaminhado, aceitou ele estava exatamente literalmente no alto da montanha, né? Acho que travou um pouquinho. Travou, né? Deu uma travadinha, mas já voltou. Travou no alto da montanha, Neto. Aí ele sentiu aquilo ali, deu uma força espiritual para ele incrível, que atingiu o físico, né? Fisicamente ele teve a força suficiente para resgatar todos aqueles homens. Então, é um exemplo de superação de medo, né? Porque medo ele teve, mas ele enfrentou o medo com todas as suas forças, né? Então, isso aí esteve no alto, literalmente no alto da montanha, espiritualmente falando, e que foi de uma lição, assim, incrível, né? Incrível. Ele foi, eu assisti, sim, é maravilhoso esse filme. Ele foi até humilhado, tudo, porque ele não queria pegar na arma, né? Mas ele queria ir para a guerra para ajudar, E ele foi, acho que como enfermeiro, né? Alguma coisa assim, não é isso? Acho que é. Eles utilizavam o termo médico mesmo. Era médico mesmo. Que era aquele que era responsável por resgatar, fazer os primeiros socorros, né? Aplicar a morfina, ele tinha várias ampulazinhas com morfina, né? Porque era a situação que era necessária para amenizar a dor daqueles os que eram atingidos, né? Vale a pena assistir, sim. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Tem um outro texto aqui para a gente ler. Tem comentários? Prosseguimos? É um outro texto do Caminho, Verdade e Vida, 169, no quadro real. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não sou desse mundo, assim como eu do mundo não sou. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam,
Bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu, servindo e morreu na cruz. E, quer dizer, como o Marquinho e o Walter estavam falando, né, a questão da luta construtiva, né, contra o mal, aqui Jesus nunca falou que ia ser fácil, né? Muito pelo contrário, ele deixou aí várias orientações aí. Nenhuma delas é fácil, nenhuma delas é tranquila, né? Mas todas elas levam ao reino de Deus, todas elas levam à nossa ressurreição, né? A nossa ressurreição. Comentários? Sem comentários. Fala, pode falar. Comentário? Claro. Duas coisas que eu estava... Duas observações que eu estava vendo ao longo do estudo, né? E a primeira é que, se nós observarmos a ovelha ou o cordeiro, como se refere a Emmanuel, eu acho que uma palavra define muito bem ela, né? Que seria a palavra humildade. Porque se nós buscarmos no próprio Evangelho, o Cristo vai falar que para que nós tomemos o seu jugo, é preciso a mansuetude e a humildade, né? A mansuetude é aquele homem manso, como a Maria falou para a gente, aquele que vai herdar a terra. A gente poderia falar a terra do coração, do pensamento, que tem controle sobre si mesmo. E se nós falarmos que o cordeiro é justamente humilde, no dicionário a palavra humildade ela significa a criatura consciente que tem consciência das suas limitações. Logo, consciente das nossas limitações, nós como cordeiros buscamos aquele que é nosso pastor, porque somos conscientes de quem precisamos. Segundo Emmanuel, a humildade no livro Pensamento e Vida é o ser consciente da sua posição no universo. Logo, ser consciente da sua posição no universo sabe aquele que está acima dele. E segundo Joana, a humildade é a busca da verdade. Ou seja, nós poderíamos definir a ovelha ou o cordeiro como o cristão humilde, que está incessantemente em busca da verdade. E uma vez que ele encontra a verdade, se faz nele a palavra do Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu peço licença para o Walter para usar o verbo que ele pensou para a gente, né? Porque todo aquele que respira em um plano de humildade, já é natural nele esse movimento. E eu recorrendo aqui à minha Bíblia, nesse mesmo versículo, agora buscando outro ponto do estudo que eu observei, é justamente a resistência contra o mal, né? Que o Marco comentou. Em Efésios, capítulo 5, numa chave bíblica, o próprio Paulo comentando, ele nos diz: e não comuniques com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Mostrando justamente a coragem diante das dificuldades, ou melhor, das nossas próprias imperfeições, uma vez que o evangelho deve ser vivenciado por dentro, né? Não deixar que esse mal cresça. E se nós observarmos esse comentário de Paulo, né, com as obras infrutíferas, mas antes condenai-as, o próprio Cristo, no deserto, né, em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, quando o tentador chega até ele, ele não tem medo, ele é corajoso. Antes ele responde com uma brandura, com uma mansuetude, utilizando da própria humildade, consciente, né, da sua posição no universo. Ele diz, né, o homem não se alimenta só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Ele se coloca na posição de filho e recorre ao Pai. Então, acho que, como ovelha, nós poderíamos ver esses dois pontos, né? A humildade que nos coloca na nossa posição, que através da verdade nos liberta, e justamente a resistência contra o mal, mas também condenando
né, esse mal, como diz Paulo, mas condenando esse mal dentro de nós, vendo esse mal, combatendo esse mal dentro de nós, e dessa forma nós vamos nos libertando submissos, né, à vontade do bom pastor, que, como disse ele mesmo, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Muito bom, Mateus. Obrigado. Muito lindo. Muito linda a sua fala. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Tem mais um texto, gente. Esse livro, Colheita do Bem, é um livro que, não sei se vocês conhecem, faz parte de uma coleção de 3 livros, que são mensagens que o Neio Lúcio enviou no Evangelho, no culto do Evangelho no Lar, lá na Fazenda Modelo. Tem esses 3 livros com mensagens que foram coletadas aí, né, do Neio Lúcio, e tem o Deus Conosco, que foram mensagens de Emmanuel, nesse mesmo culto ao Evangelho, né, lá na Fazenda Modelo, com a família do Arthur Joviano e tal, né. Então, é um trechinho, são interessantes essas mensagens, porque uma boa parte delas são mensagens, assim, familiares. É Neio Lúcio falando com o filho, com o neto, com o sobrinho, sabe? E às vezes são mensagens bem pessoais, né? Mas às vezes trazem mensagens, mas sempre são muito lindas, né? Muito bonitas. E tem esse pedacinho aí que eu peguei aí para a gente colocar aí. Ó, reconheço, ele está falando com um filho dele. Reconheço que os golpes vibrados sobre a sua estrutura mental são enormes e dariam para intimidar os espíritos mais corajosos e mais fortes, não fosse a tua enfibratura de sua fé, não fosse a enfibratura de sua fé. É uma romagem dolorosa, bem vejo, em que você identifica pedras e espinheiros em todos os recantos da estrada em que marcha para diante. Creia, porém, meu filho, que não é a luta que se modificará a fim de que conquistemos a paz, e sim nós mesmos somos a inteligência necessitada de renovação no trato com ela, para que nos façamos sempre maleáveis, não nas mãos dos homens comuns, mas sim nas mãos de Deus, e veremos horizontes cada vez mais vastos à nossa frente. Esse parágrafo eu achei fabuloso, gente. Não é a luta, vou repetir, né? Não é a luta que se modificará a fim de que conquistemos a paz, e sim nós mesmos somos a inteligência necessitada de renovação no trato com ela, para que nos façamos sempre maleáveis, quer dizer, a gente tem que se adaptar às situações, né? Não nas mãos dos homens comuns, mas nas mãos de Deus. Prosseguindo. Não ignoramos que na intimidade de você mesmo, o que se materializou em sua tarefa não é senão minúsculo rendimento de suas ideias no plano material, sempre mais vasto que lhe domina os pensamentos. Todavia, confrontado o seu esforço com o impulso de muita gente, é preciso convir que você soube aproveitar a graça divina em sua devoção do verbo servir. E numa hora dessas, em que a política da facilidade se proclama no direito de assambarcar responsabilidades e postos de cooperação com o progresso, você não é perdoado pelo delito de trabalhar abundantemente. Olha que louco. Nesse sentido, a sua capacidade de suportação há de ser necessariamente aumentada. Aconselha Jesus, sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpes. E a hora é a da segunda proposição contida no ensinamento. Não será com a força de que podemos dispor que venceremos em certos casos, mas sim com a nossa capacidade de tolerar
a intromissão da força estranha à nossa, a evidenciar-se contínua em nosso círculo de ação. O Neto falou sobre isso aqui, né? Perdoe quantos nos não compreendem os propósitos e guardemos silêncio em qualquer assunto no qual não possamos ajudar. Tudo passa e tudo se transforma. Não desanime em hipótese alguma. Creio que, em nosso ideal, nos caberá sempre a satisfação de morrer combatendo, mas nunca voltar à retaguarda para chorar o tempo perdido, que realmente não voltará. Cresçamos em regeneração do próprio destino, reajustando tudo o que se faça possível à nossa influência para o bem, e marchemos ao encontro dos nossos objetivos. Não se confie a ilações tristes ou negativas. Recorde que o Senhor está em plena vida, amparando-nos e socorrendo-nos com o devotamento habitual. A alegria e a serenidade no suporte da coragem são as nossas companheiras. Avancemos. O texto é longo, gente. Eu peguei parte do texto, mesmo assim peguei bastante coisa, né? Mas assim, eu fico imaginando você receber uma mensagem para você nesses moldes, né? Que coisa que deve ter sido esse Evangelho no Lar aí com Chico Xavier, né? Com Chico Xavier, né? Com Emmanuel e Neio Lúcio. Ô, Val, mas não parece que é para gente? Lógico! Com certeza! Eu senti com certeza! Ô, Val, deixa eu anotar o nome do livro, por favor. Eu posso colocar para vocês depois no grupo, esse é Colheita do Bem. Colheita do Bem. Os outros é Sementeira de Luz e... Peraí. Sementeira de Luz e Sementeira da Paz. Ó, esse é o Sementeira da Paz. Dá para ver aí? Dá. E o Sementeira de Luz. Esse do Colheita do Bem eu não tenho. E o Deus Conosco são mensagens nesse estilo, mas de Emmanuel. São 4 livros assim, à primeira vista eles parecem, vamos dizer, bobinhos, porque a mensagem assim, às vezes são umas mensaginhas bem assim, tipo pai e filho, assim mesmo, sabe? Mas tem sempre mensagens maravilhosas assim no meio. Coisas lindas. É uma organização da Wanda Amorim Joviano. Bom, depois eu coloco lá para vocês a história do Arthur Joviano. Vocês vão gostar de saber. Arthur Joviano, ele veio, é o Neio Lúcio do Renúncia, que reencarnou ali junto com Chico, e toda a família que está lá no Renúncia, do Arthur Joviano, do Neio Lúcio, né? Reencarna várias pessoas reencarnam aí junto com Chico. Bom, gente, só mais um texto aqui. A porta. Quer ler para mim, Walter? Por favor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção, com o discernimento imprescindível, e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Quantos espíritos... Acho que pulou Não, eu pulei mesmo, É?
Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, quando Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, né? E você inclusive comentou, né, do pastor com as ovelhas. Então, na verdade, todo o trabalho que é feito, a gente tem que pensar que nós temos que buscar o aprisco, né? E o aprisco está lá na porta, a porta do aprisco, o caminho, o objetivo nosso é o pastor, é Jesus. Olha, Val, uma das coisas, para mim, né? Uma das coisas mais verdadeiras para mim que eu já ouvi é o seguinte: uma das maiores provas para saber como você está é você receber poder, seja ele qual for. Né? Toda vez que você se sente empoderado por uma conquista, por ganho de conhecimento, é uma das maiores provas para testar e ver como você está. Né? Que vem um pouco no teste do que se falou aqui sobre a humildade. Né? O humilde, aquele que realmente é humilde, ele não se envolve pelo poder. Né? Ele utiliza o poder para a realização da obra, mas ele não se deixa deslumbrar pelo poder e esquecer da obra que ele tem que fazer. Né? E a gente vê isso inclusive no mundo espiritual, né? Não é verdade? Sim. Quando os espíritos obsessores ou os espíritos querem que uma obra não dê certo, uma das táticas que eles usam é exatamente isso, né? É fomentar na cabeça daquele que eles querem destruir que ele é poderoso, que ele pode, que ele é maior do que os outros, etc., que os outros todos dependem dele, etc. Então, eu acho que é um pouco do que ele está falando aqui também, né? Exatamente. Então, e aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Na verdade, as ovelhas, para atingir o objetivo que elas têm que atingir, né? A orientação é que elas sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, quando a gente falou de ovelhas e lobos, a gente falou no homem-ovelha, o homem-lobo, né? Aqui a gente não vai pensar no homem-serpente ou homem-pomba. Aqui são as qualidades, são os atributos que a serpente tem e os atributos que as pombas têm que vão auxiliar as ovelhas a chegar até os lobos e triunfar, né? Então, porque tem aqui em Isaías, né? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará ao pé do cabrito. O novilho, o leão e a ovelha viverão juntos, e um menino pequenino os conduzirá. O novilho e o urso irão comer as mesmas pastagens, as suas crias descansarão umas com as outras, e o leão comerá palha como o boi. Vai ser vegetariano, hein? E divertir-se-á a criança de peito sobre a toca do áspide e na caverna do basilisco. Meterá a sua mão a que estiver já desmamada. Eles não farão dano algum, nem matarão em todo o seu santo monte, porque a terra está cheia da ciência do Senhor, assim como as águas do mar que a cobrem. Ou seja, profecia de Isaías, né? O lobo e o cordeiro realmente vão habitar juntos, né? O novilho e o leão, a criança e a serpente. É a proposta, né? As ovelhas, elas triunfam, os lobos, à medida que elas ensinam, que elas mostram que existe um outro caminho, que não é o da violência e não é o da força bruta, da hostilidade.
Haverá um momento em que as ovelhas e lobos terão a mesma natureza, a brandura, a serenidade. O que faz a ovelha ser mais forte que o lobo e, portanto, triunfar sobre ele é o fato de que as ovelhas têm a prudência e a sabedoria de uma serpente e a inocência e a pureza de uma pomba. Qual a virtude da serpente que a faz competente, perita? Eu estou correndo um pouquinho porque a gente está chegando no final aqui. O que faz a serpente aproveitar tão bem a ocasião do bote, da defesa, o tempo oportuno? Ela é silenciosa. Ela penetra em qualquer casa e ninguém vê que ela penetrou. Lembra quando a gente falou em entrar na casa mental das pessoas, lembra? Ao contrário de um tigre, por exemplo, que todos vão perceber. A serpente pode entrar, né? E ela não vai ser percebida. Por quê? Porque ela é silenciosa. Ela é tão letal porque ela é silenciosa. Tem uma nota do Haroldo, né, com relação a prudente como a serpente, né, que ele fala. Prudente, ele traduz como prudente, sábio, sensato, sagaz, cauteloso, ponderado, cuidadoso. Quer dizer, esses são os atributos que tem a serpente e que serão auxiliares para a ovelha chegar até o lobo e triunfar, né? Outro atributo da serpente é que ela tem um movimento ondulatório, né? Ela anda fazendo curvinhas, não é? Ou seja, é um movimento vibratório. Ou seja, a questão é que você tem que ser silencioso e vibrar. Vibrar no alto, vibrar num patamar alto, né? Vibrar alto é o que determina a qualidade do silêncio, porque você pode ficar em silêncio e ficar vibrando horrores, né? Mas ficar em silêncio e vibrar amor, né? Então, a ovelha deve entrar no meio dos lobos em silêncio e vibrando positivamente, vibrando alto. Aí, peraí, não sei se vai dar tempo de ver aqui. A lembrança do duelo dos... Lembra quando... Gente, eu vou pular isso, depois, se der tempo, eu volto. Então, as pombas... Com relação às pombas, né? Você tem duas possibilidades. Você pode simplesmente afetar, tocar, contaminar, acalmar o outro com sua boa vibração, usando o silêncio da serpente. E também você pode se deixar afetar, tocar, contaminar com a vibração negativa do outro, né? Ou seja, você tem que manter a sua inocência, manter a pureza da pomba, para que isso não aconteça. Então, aí lembramos os bem-aventurados, os puros de coração, que a Zezé também parece que comentou. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, os bem-aventurados, os que têm puro o coração, está lá no item 3, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Cordeiros. Isso é interessante, gente. Os cordeiros eram caros e eles eram usados para sacrifícios no templo, né? Então, os sacrifícios executados no templo que levavam cordeiros, né? Só levava ovelha para ser sacrificada quem tinha muito dinheiro para comprar. Ou seja, quem levava ovelha era a classe alta. Quem não tinha dinheiro para uma ovelha, tá aqui, quem não tinha dinheiro para uma ovelha, levava no templo, comprava pombas, né? Com a menor moedinha, aquela moedinha de aço que a gente viu há um tempo atrás. Maria e José sacrificaram 2 pombas na circuncisão de Jesus. Então, a pomba está implícita na ovelha, mas está implícito no versículo que todo discípulo deve ter espírito de sacrifício, tal qual as pombas e tal qual os cordeiros. A pomba tem uma coisa que o cordeiro não tem. Ela sabe se sacrificar pelos pobres.
É o que precisamos no movimento espírita. Precisamos agir em prol dos que se encontram em maior vulnerabilidade e miséria. Deu para entender mais ou menos isso? Então, quem tinha dinheiro comprava ovelha para sacrificar no templo, não é isso? Agora, quem não tinha dinheiro para comprar uma ovelha, porque a ovelha era cara, comprava pombinha, que foi o caso de Maria e José, que sacrificaram 2 pombinhas na circuncisão de Jesus, né? E aí, a mensagem que fica disso é que a pomba, ela tem em si a disposição, vamos dizer assim, a predisposição a se sacrificar pelos mais humildes, pelos pobres. Essa é a qualidade que o cordeiro deve levar junto ao lobo também. Ou seja, o sentido de sacrifício mesmo, né? De se sacrificar. Falei muito. Deu para entender, gente, mais ou menos aí? Odete, Fala. um rápido comentário. Se nós pensarmos no lobo, né, que acredito que não foi muito citado, mas me veio à cabeça agora, Saulo de Tarso foi um lobo, né? E foi o lobo, né? E se nós pensarmos no momento em que Jesus, como pastor, foi até ele, né? No momento propício, na hora propícia, né? E então, quando Cristo muda, né, com algumas afirmações e uma pergunta, a postura espiritual de Saulo, que ele se coloca a pensar, né? Então a gente vê que naquele momento que ele está com Cristo, qual que é a postura do lobo? Então Paulo pensa, então todos os amigos, né, do cristianismo, como aquela que ele amava, né? Se não me engano era Abigail, e todos eles estavam certos, né? Estevão estava certo, Pedro estava certo, Abigail estava certo, porque ele está diante de mim, né? A gente pode pensar que Estevão foi o cordeiro que se deu em sacrifício, né, para o lobo que foi Saulo. Mas esse cordeiro que se deu em sacrifício, ele fez algo que é só a única atitude capaz de atingir profundamente o coração do lobo, que é a exemplificação. Então, quando o lobo despertou, imediatamente ele lembrou da exemplificação do cordeiro, né? Então, se nós nos colocarmos como cordeiros e vermos os lobos ao nosso lado, não pensemos e não tenhamos a pretensão, de alguma forma, mudar a postura daquele lobo, mas busquemos sempre a exemplificação. Porque a partir do momento que aquele lobo, né, encontrar o próprio Cristo, como Saulo encontrou, a primeira coisa que ele vai lembrar é da exemplificação daquele cordeiro que esteve ao seu lado muitas vezes. Em muitos momentos, é um amigo que a gente deixa passar, que briga, é um parente que vai embora através do desencarne, né? É uma briga que acontece ali e pelo orgulho a gente, né, não quer reatar. Então é interessante isso, porque a exemplificação, ela abala as fibras mais profundas da alma, como abalou as fibras de Saulo, né? As palavras, ela tem seu poder, ela tem essa vibração, mas não há nada maior do que a exemplificação, porque abala o nosso espírito, né? E quando o lobo se põe à disposição, então a primeira coisa que ele faz é lembrar do sacrifício do cordeiro. Muito lindo. E tem um trecho também do Paulo Estevão, que Saulo ainda, né? Depois do encontro com Cristo, ele passa por muitas dificuldades, vai para o deserto com Áquila e Prisca, fica lá 3 anos, e aí ele volta do deserto e ele não encontra assim, nenhum amigo que o apoie, não encontra ninguém, ele está totalmente sem onde ir, como, né, bem doente ainda. Então, o único lugar que ele tinha para ir era a casa que ele tinha realmente tentado destruir, né, a casa do caminho. E ele bate na casa do caminho, né? Eu não me lembro qual dos discípulos que vem à porta atendê-lo, mas fica assustado, desesperado, e pede para ele esperar, e vai conversar com o pessoal lá dentro, e
E o pessoal fica desesperado, porque já tinha ouvido falar da transformação dele, mas, né, era um receio complicado, né? Era um receio grande, porque a última vez que ele havia aparecido ali, acabou Estevão sendo morto, né? Então, o que eles fazem? Então, a decisão foi, então fala para ele voltar amanhã, porque se ele realmente tiver transformado, modificado, ele vai voltar, ele vai entender, né? E se ele não voltar, não voltou, né? E então, eles falam para isso, e ele vai para uma estalagem e tal, o interessante é a conversa que acontece depois para decidir o que fazer com aquele lobo, né? O que fazer com Saulo. E alguns achavam que não devia receber, que ele não merecia, que a gente não sabia se era verdade mesmo a transformação dele, tal, né? E até citam a questão do lobo, tal, e aí Pedro começa a dizer, bom, tudo bem, mesmo que ele seja aí esse lobo voraz, nós temos aqui um problema para resolver, né? Porque a gente vai fazer o quê com esse lobo? Vai matar? Não está dentro dos princípios nossos aqui do cristianismo, não é isso? E aí que eles decidem, então, que Barnabé vai conversar com ele lá na estalagem e tal, e aí se envolve tudo. Mas é citada a questão do lobo, o que fazer com o lobo que estava chegando ali, né? E foi meio que a palavra de Pedro que decidiu ali o fato de domesticar, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi esse termo que foi usado mesmo, né? Vai matar? Não, nós temos que domesticar, então, o lobo, né? Você queria falar mais alguma coisa? O Barnabé vai conversar com ele é justamente a postura da prudência, né? A Isso. investigação do espírito de Paulo para que ele possa voltar, então, relatar como que está a postura desse cidadão para, em conjunto, em assembleia, eles decidirem ou não se Paulo vai vir, né? Então tem aí também a prudência, né, de Barnabé investigando ele, conversando com ele. Exatamente, o doce Barnabé, né? Bom, pessoal, mais algum comentário? Chegamos ao fim de mais uma noite. Semana que vem nós voltamos com Filipenses. Aí eu vou colocar direitinho lá no grupo em que ponto que a gente está, para a gente trabalhar semana que vem. Tá bom? Quem gostaria de fazer a prece final para a gente? Não briguem. É sempre a mesma coisa, gente. Sempre essa briga toda para fazer a prece. Eu vou ter que interferir nessa briga. Oh, meu Deus do céu. Maria Lisete, você não gostaria de fazer a prece para a gente, encerramento, por favor? Tá. Obrigada, querida. Então vamos nos sentindo envolvidos pelo amor de Jesus, pelo carinho dos nossos mentores individuais, que nesse momento se aproximam ainda mais de nós. Os mentores da nossa casa, da nossa família, e os mentores responsáveis por essa reunião de estudo de hoje. Vamos agradecer a Maria, nossa Mãe Santíssima, e pedir que ela nos envolva em seu manto, cobrindo, abençoando cada um de nós e as nossas famílias. E assim, nós vamos chegando mais perto de Jesus, o nosso Mestre. Pedimos que Ele nos ajude na nossa transformação moral, na cura do nosso espírito, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Amanhã, melhores do que nós fomos hoje.
E vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, por mais essa oportunidade de estudo. E que amanhã e nos próximos dias nós queiramos nos manter em sintonia com o plano espiritual superior e colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada a todos pela noite de hoje. Interromper aqui.